Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, e todos nós com alegria celebramos esses belos momentos de podermos celebrar com a nossa comunidade a ressurreição de Jesus, participarmos da Eucaristia, sacramento da morte, da entrega de Jesus na cruz, seu sacrifício, e também da sua ressurreição, de estarmos juntos em torno da mesa para participarmos da ceia pascal. Nós estamos no mês das missões, mês de outubro, e ao mesmo tempo nós estamos refletindo muitas vezes sobre a questão, né, dos vários eventos que ora acontecem na Igreja, no da Fé, 50 anos do Concílio Vaticano II, 20 anos da promulgação do Catecismo da Igreja e o Sínodo dos Bispos sobre a evangelização, que chega ao seu final, né? Sabemos que um sínodo tem um prazo para reflexão, e depois disso as ideias, as várias proposições são enviadas ao Santo Padre para que depois faça um documento pós-sinodal sobre o tema. Mas desde já nós percebemos aquilo que os nossos bispos, cardeais, arcebispos, peritos, enfim, aqueles que estiveram presentes nesse sínodo dos bispos, falaram, proclamaram, sem dúvida vai nos ajudar a pensar muito sobre todo esse ardor missionário, esse ardor que nós somos chamados a viver a nova evangelização. É constatar tantas realidades que existem e ao mesmo tempo encontrar caminhos, né? Eu tenho certeza que todos nós que acompanhamos durante esse tempo, né, tanto o instrumento de trabalho que foi realmente impresso, né, como também as várias intervenções, né, que nós pudemos acompanhar, nós vemos todo o desejo de ver como que nós continuamos fiéis a toda uma tradição e uma verdade que não muda, né, que é o grande querigma da salvação, a boa notícia de Deus ter enviado o seu Filho Jesus Cristo, que devido por todos nós está vivo ressuscitado, e nós seguimos a Jesus Cristo. Como traduzir isso para as novas gerações nesse tempo de tantas mudanças? Nova evangelização para a transmissão da fé. Eu creio, meus irmãos e irmãs, que o Senhor vai nos dando essa graça de podermos ir descobrindo caminhos. E, claro, um sínodo de bispos sobre esse assunto vai nos ajudar também nessa atualização. O sínodo nasceu no pós-Vaticano II com uma busca de ir atualizando os vários assuntos que vão aparecendo na história da Igreja. Foi realmente um belo instrumento de poder, no tempo pós, né, conciliar e de continuar discutindo os assuntos que vão aparecendo, que vão surgindo e aprofundando, dessa vez não com todos os bispos do mundo, mas com representantes de todas as conferências episcopais do mundo. Portanto, é muito importante estar seguindo e, ao mesmo tempo, descobrindo para todos nós, em nossa capela, em nossa paróquia, em nossa diocese, como traduzir isso para o nosso tempo, dentro das realidades concretas que nós temos em cada situação que nós vemos historicamente. Mas sempre, nunca perdendo esse ardor missionário, mas sabendo bem essas realidades que nós pisamos ao nosso redor, com todas as dificuldades e problemas que existem também. O Papa Bento XVI, na sua mensagem para o Dia Mundial das Missões, que foi domingo passado, entre outros assuntos, ele fala um assunto interessante, né? Queria só citar rapidamente, onde ele coloca justamente que o Concílio Vaticano II, né, fala, como magistério da Igreja, insistia de modo especial sobre o mandato missionário que Cristo confiou a seus discípulos e que deve ser empenho de todo o povo de Deus. Bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas e leigos, não é? Então, ou seja, lembra o Papa que, lembrando do concílio, né, como essa questão da missão é de todos nós. Teremos missionários, sim, adigentes em alguns lugares do mundo, mas representando toda a igreja chamada a ser missionária. E ele lembra mais adiante na sua mensagem, nós, pastores, com os religiosos, as religiosas e todos os fiéis em Cristo, devemos seguir as pegadas do apóstolo Paulo, o qual, prisioneiro de Cristo, pelos gentios, sofreu, trabalhou e lutou
para fazer chegar o Evangelho ao meio dos gentios, sem poupar energias, tempo e meios para dar a conhecer a mensagem de Cristo. Não é? E ele vai lembrar, né, concluindo um pouco esse pequeno pensamento, que também hoje a missão adigentes, a missão para o mundo inteiro, para todas as pessoas, deve ser o horizonte constante e o paradigma de toda atividade eclesial. O horizonte que nós somos chamados a viver deve ser realmente da missão para o mundo inteiro, né? Porque a própria identidade da igreja é constituída pela fé no mistério de Deus que se revelou em Cristo para nos dar a salvação e pela missão de testemunhá-lo e anunciá-lo ao mundo até o seu regresso, né? Como São Paulo, devemos ser solícitos pelos que estão longe e por quantos que ainda não conhecem Cristo e nem experimentaram a paternidade de Deus, conscientes que a cooperação se alarga hoje para novas formas, não só no âmbito da ajuda econômica, mas também na participação direta na evangelização. Né? E vai recordar que a celebração do Ano da Fé e do Sínodo dos Bispos sobre a nova evangelização serão ocasiões propícias para um relançamento da cooperação missionária, sobretudo nessa segunda dimensão. São palavras do Papa Bento XVI para o Dia Mundial das Missões, que foi domingo passado, que coloca para nós justamente essa consequência do Concílio Vaticano II, em que todos são chamados a vir à missionariedade e, ao mesmo tempo, atualizando pelo Ano da Fé, pelo Sínodo dos Bispos, que agora aí está concluindo, e, ao mesmo tempo, de nós encontrarmos os caminhos para hoje. Ao chegar ao final do mês das missões, sem dúvida, nós sabemos que não termina a missão, não termina a missionariedade. O mês é um momento especial para que nós reflitamos, para que nós encontremos caminhos de ver como é que nós podemos viver na nossa missionariedade, para que nós vivamos o ano todo, a vida toda, permanentemente como missionários. Os dias de missão, os momentos missionários, a missão popular, o mês das missões, deve ser um incremento para vivermos permanentemente como missionários. É aí o nosso caminho, é este aí o nosso caminho, caríssimos irmãos e irmãs, de nós percebermos essa missionariedade que deve estar presente permanentemente no coração, na vida, nas atitudes de cada cristão, de cada paróquia, de cada comunidade, com o seu coração aberto para viver essa missionariedade, tanto adentro, na sua paróquia, no aprofundamento da fé, como também a destra para evangelizar, tanto ao seu redor, como também pelo mundo afora. Que realmente aquilo que nós vivemos nesse mês, celebramos, aprofundamos, refletimos, nos ajude a encontrar realmente como fazer essa nova evangelização para a transmissão da fé no mundo de hoje, partindo daqueles que conhecem a Cristo e que têm a missão de levar Cristo para os seus irmãos e irmãs. Meus irmãos e irmãs, nesse 30º domingo do tempo comum que nós vivemos nesse final de semana, nós vemos a necessidade de vivermos bem a nossa vida batismal. É interessante ver que o texto do Evangelho de Marcos 10, 46 a 52, dentro desse texto está o tema do mês passado, do mês de setembro, o mês da Bíblia. Coragem, levanta-te, ele te chama. Vocês se recordem bem do mês da Bíblia, que era sobre Marcos, e então tinha uma citação justamente para ser discípulos missionários, segundo a partir de Marcos, tinha essa citação que nós lemos hoje no Evangelho, não é? E aqui fala do cego Bartimeu, né, que foi gritando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí Jesus manda chamá-lo e alguém vai lhe dizer: coragem, ele está te chamando, o mestre está te chamando. E ele lança fora a capa, ergue-se de um salto e vai ter com Jesus, que pergunta: que queres que eu te faça? Pergunta óbvia que eu veja. E a resposta: vai, a tua fé te salvou, e recuperou a vista, e seguia Jesus pelo caminho. Meus irmãos e irmãs, não se trata apenas de uma cura de um cego, isso também é importante. Os milagres existem, e sabemos que Jesus faz, e também os seguidores de Cristo também o fazem. Porém, aqui se trata de algo muito maior ainda, que significa a humanidade, as pessoas passarem da cegueira à luz, das trevas à luz,
que nada mais é do que a vida batismal, a vida do batismo. O que pedes, a Igreja de Deus? O batismo. O que queres que eu te faça, que eu veja? O batismo sempre foi colocado como a iluminação, uma pessoa que é iluminada e que por isso mesmo passa a ver, a enxergar a sua história, a enxergar mente os valores da sua própria vida. É nesse sentido que a liturgia de hoje, né, no Evangelho, vai nos falando que nesses domingos que vão sucedendo, um jeito de ver como cristão, sabemos que nós ouvimos aí sobre a questão do poder, a questão de tantas situações, hoje a palavra nos vai lembrar, nós somos chamados a estar procurando o Senhor. Mesmo que já tenhamos sido batizados, nós somos batizados apenas uma única vez, mas nós necessitamos de fazer com que nós vivamos o nosso batismo. Daí vem toda uma tradição antiga da igreja que colocou esse texto do cego na oração permanente do cristão. Jesus, Filho de Deus, tem compaixão, tem piedade de mim. Rezai sem cessar, nós temos aí várias tradições antigas que falam disso. E cada um de nós sabemos que já batizados e já caminhados na vida batismal, necessitamos de estar sempre mais abrindo os olhos para enxergar a história e a mão de Deus na vida. Por isso falamos e pedimos sempre, né, para que o Senhor tenha piedade de mim, que eu possa enxergar, que eu possa ver, que eu possa continuar dando passos para a vida cristã, para a vida batismal. Portanto, esse domingo, esse final de semana, deve ser um belo momento, meus irmãos e irmãs. Também nós vemos que é necessário jogar fora as capas da nossa vida, a vida velha que nós trazemos, embora tenhamos feito isso no batismo, em várias confissões que nós já fizemos, sempre é tempo de renovar. Sempre vamos criando cascas, vamos criando tantas capas na vida para serem jogadas para fora e para levantarmos, irmos até Jesus Cristo e dizer, Senhor, eu quero enxergar, eu quero caminhar ainda mais contigo para que eu possa viver o meu batismo, viver a minha vida cristã. A palavra de Deus do profeta Jeremias fala da alegria de quem passa assim viver. Lançai gritos de júbilo, diz o profeta, o Senhor salvou o seu povo e os trago da terra do norte e reúno dos confins da terra. O cego e o coxo estarão entre eles e também a mulher grávida que deu à luz. Ou seja, o profeta fala dessa vida nova de quem retorna para a terra, né, prometida, se lançar gritos de júbilo. Nós somos chamados também a ver que o Senhor quer nos fazer enxergar, viver o nosso batismo, né? E aí, meus irmãos e irmãs, que nós somos chamados no nosso dia a dia da nossa vida a assim caminharmos, a assim vivermos e procurarmos viver cada vez mais e melhor a nossa vida como cristãos. Porque uma das piores coisas que acontece conosco é quando nós achamos que enxergamos e não enxergamos. Não vemos a história que Deus faz conosco. Nós somos como que cheios de nuvens diante de nós e não percebemos a ação de Deus. E, consequentemente, não vivemos como cristãos como deveríamos. Por isso, o poder escutar essa palavra supõe de cada um de nós também pedimos a Deus que se atualize em nossa vida batismal, que nós abramos olhos para enxergar e viver uma vida de cristãos para valer, uma vida de cristãos que possa enxergar a boa notícia, que possa enxergar o outro, que possa estar mudando de vida cada vez mais. Por isso, o domingo atualiza para nós a palavra de Deus, que quer atualizar a nossa vida como cristãos, como católicos no mundo de hoje, para que nós, com Cristo, cheguemos ao Pai, como recorda a carta aos Hebreus, que é a segunda leitura desse domingo, né? Todo pontífice é escolhido dentre os homens e constituído em favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer sacrifícios pelos pecados, e sabe compadecer dos cristãos na ignorância e no erro, porque também está cercado por fraqueza. Assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice, esta lhe foi dada por aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outra passagem, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo nos dá realmente para todos nós, meus irmãos, essa certeza que com Ele e através dele encontramos a vida e a nossa vida cristã.
Que assim vivamos o nosso batismo e a nossa missionariedade. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.